Não tem nada nesse país, ao longo do período colonial, que não tenha sido construído por mãos escravizadas, por mãos afro-brasileiras, com suas técnicas construtivas, com seus saberes, né? Mas não era isso que estava sendo valorizado no barroco colonial, né? Pelo IPHAN. Era a estética, a história colonial, né? Enfim. O Gilberto Gil, ele trouxe um arejamento muito grande, né? A minha hipótese na tese era que, ao longo dos anos 2000, o IPHAN tinha se democratizado um pouco. Então, a gente tem movimentos de abertura, de democratização, principalmente na Política Nacional do Patrimônio Imaterial, que o Gil faz disso uma vitrine da cultura brasileira para o exterior, na Unesco, inclusive, né? Só que a gente tem movimentos de uma espécie de reações, né, conservadoras. Por exemplo, se tombar uma coleção de bens, de projetos do Oscar Niemeyer, né? Que não tenha lá seu valor, mas assim, a arquitetura moderna, né, do Lúcio Costa, do Oscar Niemeyer já estava... Está tombando a própria Está tombando a própria história, a própria tradição dos modernistas que criaram as bases criaram um modo de fazer, né? A tese da Lia Motta mostra muito bem como se criou uma ideia de patrimônio tão bem sucedida que a gente pensa patrimônio e pensa Ouro Preto, né? Nossa, colou muito, né? Colou muito. Também era uma ditadura, né? Mas foi muito eficiente. Os intelectuais tiveram uma capacidade enorme, né? De transformar isso no símbolo da cultura nacional, né? E preservaram, no fim das contas, né? E preservaram, né? A partir dos anos 80, com a redemocratização, a gente tem um movimento negro se reconfigurando de uma maneira muito forte. E a gente tem movimentos de pedidos de tombamento, mas assim, milhares de assinaturas, pedindo o tombamento da Serra da Barriga, onde está o Quilombo dos Palmares, e da Casa Branca do Engenho Velho, né? A casa de candomblé ativa mais antiga da cidade de Salvador, né? E muitas assinaturas, muita mobilização, né? Que vem junto daquele movimento da Constituinte, que vai escrever e lançar e promulgar a Constituição em 88, no centenário da abolição. Então, a memória afro-brasileira estava em pauta. Tinha deputados, né, do movimento negro, como a Benedita da Silva, como a Abdias do Nascimento, enfim, que estavam ali colocando essas coisas em pauta. O Youssef Campos estuda com excelência, né, a elaboração do artigo 216 na Constituinte, né, enfim. Do Youssef, inclusive a capa do livro onde tem o Ailton Krenak passando a genipapo, né, no rosto, enquanto discursa. Fazendo aquele discurso retumbante, né. Foi com a capa do livro que eu fui ver o discurso na época em que saiu. Foi. Um beijo por Youssef, inclusive. Com certeza, ele é um abraço. E virá aqui no Provocação. Virá aqui no Provocação Histórica. Ele já não está nem sabendo, mas vai. Tem que vir. Então, depois da Constituinte, depois da redemocratização, nos anos 90, o IPHAN perdeu muitos funcionários, muitos aposentaram, o Collor chegou a fechar, abrir um outro instituto, depois reabrir o IPHAN. Teve um desfalque muito grande e foram 10 anos de neoliberalismo, né? De enfraquecimento das instituições do Estado, né? Tanto é que a política cultural mais bem sucedida nos anos 90 é a Lei Rouanet, né? E enquanto se gestava a política do patrimônio material. Então, a minha ideia, né, que eu e o Paulo a gente discutiu como hipótese da tese, era que os preceitos da Constituição só foram, de fato, implementados, ou se tentou implementá-los nos anos 2000, né? Com o Gil à frente. A primeira ideia era fazer do governo Lula, né? Só que o Gil surgiu com força na minha pesquisa, né? Ele aparece com força, colocando a cultura afro-brasileira em pauta. A indígena não muito, mas ele cria, por exemplo, a Secretaria da Diversidade dentro do MINC e traz sujeitos culturais para discutir e orientar as políticas culturais, né? O Alfredo Manevi me falou dessas reuniões que eram coisas assim inimagináveis dentro do Ministério, povos indígenas, comunidades afro-brasileiras, quilombolas, né, grupos identitários, tudo sentado na mesma mesa conversando. Nem na Constituinte aconteceu, assim, né? E foi coisa do Gil, vamos pôr todo mundo para conversar. O Gil é um político fino, assim, ele tinha uma habilidade de colocar todo mundo à mesa para conversar, para se entender, para traçar, né, um mínimo de acordo entre os envolvidos, assim, e foi fazendo isso dentro do IPHAN, foi fazendo isso no MINC, vai acomodando aqui e ali dentro do possível, né?
e consegue colocar coisas em pauta. Por exemplo, uma das coisas que eu percebi na minha pesquisa é que naquele período que ele foi ministro, teve um número altíssimo comparado com a história do IPHAN, né, de pedidos vindos da sociedade civil atendidos pelo IPHAN. Quando o Gil sai, esse número já cai de novo. Então ele, de fato, abre um espaço de democratização, aquela política de bancada mesmo, trazer o povo para dentro. Né? Ele põe em pauta, né? Nos tombamentos dos terreiros de Salvador, ele estava presente nas reuniões, né? Ele teve influência direta na escolha do samba, das matrizes do samba do Rio de Janeiro e no samba do Recôncavo Baiano, né? Nos pedidos de abertura de estudos para patrimonializar essas manifestações. Dos mestres de capoeira também. Ele leva os mestres de capoeira para Genebra para homenagear o Sérgio Vieira de Mello, celebrando a paz, né? Quando o Sérgio Vieira de Mello morreu no atentado. Ele mesmo tocou, surge, né, o tempo inteiro. O Lula fala, né, toda reunião ele já estava com violão, já trazia, ele já tocava sozinho, porque ele mesmo aparecia ali como expressão da cultura brasileira, né? Tocando na ONU com o secretário-geral, Kofi Annan, convida ele para tocar toda a menina baiana no Voz de Minha Alma estiver nos ouvindo, procura isso, der tempo, por favorzinho, como diria o outro. Gilberto Gil e Kofi Annan, ONU Show. Vocês vão ver lá o Gil tocando e levando, que retrato do Brasil, né? Todo mundo dançando no salão, né? Com aquela solenidade, todo mundo, né? Gingando, né? Com toda a menina baiana. Então, estudando ali, pesquisando para a tese, você foi vendo o Gil, o grande Gil que sempre foi, no final, porque ele estava vinculado a essas políticas patrimoniais em Salvador. Sim, né? Sim. O Gil me surpreendeu, claro, pela história dele, com certeza, né? Porque ele é um intérprete da cultura brasileira, né? Como artista, como pensador mesmo também. Ele me surpreendeu nessa habilidade política. Ele foi um ministro muito discreto, mas ao mesmo tempo conseguiu colocar muita gente para conversar, né? Tinha um projeto político muito claro, estratégico, de fazer o ministério alcançar, sair um pouco do Sudeste, alcançar os confins do Brasil, né? E ele teve uma certa desconfiança, a memória dele, né, como ministro, eu acho que ainda não é justa, e eu estou tentando fazer justiça, né? Inclusive, eu estou com um artigo pronto, procurando uma revista para publicar, para falar dele. Aí, ó, né? Fica a dica aí, revistas. E aí eu fui mergulhar na história do Gil para poder entender, né, esse projeto político dele. Tem um livro dele que chama Entre o Político e o Poético, né? Então, e são duas faces da mesma moeda, porque desde lá ele é um democrata radical, isso chama atenção, né? O que é um democrata radical? Um democrata radical foi um artista preso e exilado pela ditadura militar, que volta defendendo incondicionalmente a democracia, a participação social, né? Isso já está claro. Lá. Foto maravilhosa, né? Dele, maravilhosa. O salão que o Oscar Niemeyer projetou. Verdade. E o Kofi Annan ali, ó, um olhar de admiração profundo, né? De admiração profunda. Então o Gil, quando ele é exilado, ele vai para Londres. Lá ele tem contato com o rock, com o Jimi Hendrix, um negro que tocava com aquela pegada, né? Canhoto. Eu sou canhoto, eu fico emocionado. Né? Miles Davis. Só esse? Só esses e vários outros, né? Ele aprende inglês, ele canta, ele compra uma guitarra, ele começa a tocar guitarra. Ele conhece os jamaicanos, né? Que vinham da ex-colônia britânica. Então ele se engaja na luta antirracista, né? Ele começa ele mesmo fala que ele começou a desenvolver uma consciência negra com essa experiência. Então ele começa a se ver parte de uma cultura afrodiaspórica, né? Pan-africana, né? E vai se tornar um dos protagonistas desses movimentos. Vai tocar com Jimmy Cliff, vai lá gravar com os The Wailers na Jamaica, conhece o Fela Kuti, Stevie Wonder, né? E é um tropicalista, experimentalista, né? Um antropófago. Ele vai fazer a geleia geral dele, vai misturar dance music com baião, vai misturar o reggae com Carnaval de Salvador, né? Enfim, ele vai fazendo essas misturas. E quando ele volta, né, do exílio, ele mergulha fundo nos afoxés de Salvador, ele ajuda a reerguer o bloco dos filhos de Gandhi, ajuda a criar outros, né, enfim.
E aí ele vai prestando atenção nessas raízes, né, africanas, né, da cultura brasileira aqui em Salvador. Os terreiros de candomblé, ele se aproxima do candomblé, ele era de família católica, ele vai se aproximar do candomblé também, se envolver, né, se tornar membro das comunidades. E nos anos 80 ele resolve, então, dar um passo para a política. Tudo isso que ele estava vendo como artista, todas essas expressões como artista, ele vai transformar em projeto político já na Prefeitura de Salvador, em 87, se eu não me engano, como presidente da Fundação Gregório de Matos. E lá ele ajuda a recuperar os terreiros de candomblé. Aquele tombamento que eu falei do terreiro da Casa Branca do Engenho Velho acontece nesse período. Então ele vai, de uma certa maneira, ter contato com o IPHAN, tanto para recuperar os terreiros, né, os terrenos dos terreiros e os imóveis, quanto criar o Parque do Pelourinho, né? O Parque Histórico do Pelourinho. Ele vai fazer a gestão do Centro Histórico de Salvador, né? Que havia acabado de ser tombado pelo IPHAN também, né? E então ele já tem se aproxima da Lina Bobardi para fazer os projetos ali de revitalização do centro sem expulsar a população, né? A Lina faz o Solar do União, Ladeira da Misericórdia, aí ele vai até o Benin, negocia com o Celso Furtado, que era ministro da Cultura. Ele e o Celso Furtado fazem essa ponte com o governo do Benin, que cria a Casa do Brasil, e a Casa do Benin é criada em Salvador, né? E aí pega a coleção do Pierre Verger, isso foi 87, 88, por ali. Ali no... Porque o Furtado foi o ministro do Sarney, né? Foi, em 85, né? Ele não é o primeiro ministro, mas ele é um dos mais marcantes, né? Grande Furtado também. Que coloca a cultura como um ativo econômico para o desenvolvimento social e econômico do país, né?